se um cliente seu chegasse e falasse assim, beleza, entendo que talvez esteja caro, quero ter mais margem de segurança. Mas vai que o cara tem uma vontade de já ter uma renda passiva boa entrando em D0, assim, no curto prazo. Tá. Pra onde você iria, assim, né? Não indo pra Banco do Brasil, qual outro banco? Seria Bradesco uma dessa oportunidade ou você tem algum outro banco que você acha que também é atrativo? Essa pergunta ela é muito interessante porque quando nós falamos do investimento em capital, em empresas de capital aberto, lá voltando para as premissas de finanças corporativas, o que que é o lucro verdadeiro? Ele é a soma da distribuição do provento com ganho de capital. A que preço e a que Retorno custo total, né? você. Exato. A que custo você vai querer adquirir um dividendo de 10% de yield? Ao custo potencial depois de ter uma perda no ganho de capital de 20, 30%? Não faz o menor sentido. Entendi, você tá olhando pela ótica do retorno total. Faz Claro, e sentido. é isso que faz sentido Sim, em sim. termos de finanças Exato. corporativas, Uhum. assim, pelo menos dentro da minha avaliação, Sim. não adianta eu garantir 10% de yield num papel que tá R$50, ou enfim, Se depois 20, ele vai devolver o 25, ganho. 26, e ele vai ficar depois travado lá, deixando o cara com uma perda no ganho de capital Uhum. por bastante tempo. Olha, por exemplo, né, a Raizen, ela traz alguns retornos, geralmente, em termos de proventos, e ela é a maior usina de cana do mundo. Teve o IPO, tá R$2. Então a pessoa tá em termos de ganho de capital ali com um papel super amassado, ela pode ir tentando renovar o preço médio dela a partir dos aportes. Se ela estiver num ciclo, né, de composição patrimonial, Uhum. mas se é uma pessoa, um investidor um pouquinho maior de dinheiro, e ela já fez o aporte original ali de uma vez, ou eventualmente mesmo que tenha fracionado em alguns aportes, mas durante esse ciclo ali de queda que caiu bastante, Uhum. o que eu faço com isso depois? Ela vai ficar vivendo com 2, 3% de yield agora que o mercado de cana. Isso é uma informação que eu gosto de pesquisar dentro das empresas de capital aberto e fora também. Tenho alguns amigos do agro, Uhum. estão ali com produto represado há 2, 3 anos e começou a vender agora porque a cotação da cana ou do etanol está super baixa. Né? Então, por que, né, eu vou expor um cliente, ou até mesmo porque eu vou me expor a esse tipo de potencial risco de garantir um yield e perder ganho de capital? Afinal de contas, o patrimônio fica ali desvalorizado. Uhum. O retorno total acaba ficando Desproporcional. desproporcional. Sim, faz sentido. Então eu gosto sempre de olhar para essa combinação. Eu acho que essa é a combinação, na minha metodologia, pelo menos, de investidor, que faz mais sentido, por isso papéis mais descontados, inclusive nominalmente. E por isso, então, que Bradesco é a sua escolha. Nesse Porque dá pra sentido, você perceber um destravamento de valor nas ações, né? Pelo ganho potencial que você vai ter depois dessa reestruturação. E ainda o exato. dividendo que vai vir. Exatamente, porque olha, e pensando friamente, né, a gente tem o Bradesco, ele tem sido ele tem sido avaliado como grande patinho feio. Não é por acaso, é óbvio, né? Ele passou. Tem uma analogia que eu tenho feito com o Bradesco com alguns clientes, que ele tá parecendo aquela senhorinha que tá na beira da praia, foi colocar o pezinho no mar, veio uma onda, derrubou, veio outra e ela tá rolando ali na beira da praia. Já tem uns 3, 4 anos, porque a gente teve pandemia, Americanas, algum problema com concessões de crédito que não foram muito bem feitas, mas a provisão de devedores duvidosos está diminuindo, a inadimplência está diminuindo. Tá surtindo E, efeito, principalmente, né, o Bradesco está finalmente agora entrando numa fase, desde a entrada do Noronha, né, de trazer gente de fora, que é realmente o que o mercado esperava dele. Mas eu acho que o mercado ainda está sendo um pouco preconceituoso em relação ao Bradesco, né? Há poucos meses atrás, eles trouxeram o antigo head do Private Banking do Citibank para assumir o Private Global do Bradesco, que são para aquelas ultra high net worths, então contas acima de 80 milhões. Uhum. Isso há 5, 10 anos atrás no Bradesco não era possível de ser acreditado, porque se a gente pensar, o Bradesco ele tem esse perfil tradicional de formar os seus funcionários, então são muitos carreiristas. Coisa de carreira. Exatamente, carreiristas, total. Isso aí. E aí a gente vê de um ano para o outro, quando finalmente a gente tem ali a entrada do Noronha, a entrada ali de ex-Citibanks para a parte de ultra high net no private banking. Agora a gente está ali com um chefe de ações que veio ex-UBS, ex-JP Morgan, né? Então, isso notícias de hoje, literalmente. Então, quem está assistindo aí está sabendo em primeira mão. Saiu hoje de manhã no Valor Econômico, né? Deixa eu pegar aqui minha colinha. Os nomes eu fico ruim de lembrar ali, ó. O Ben Leidner, se eu não estiver pronunciando errado, que é ex-UBS e ex-JP Morgan, que entra agora no Bradesco vindo de fora. Então, mais de uma demonstração do Bradesco mudando essa política tradicional dele de
sempre manter ali pessoas do próprio banco para assumir posições de destaque, né, posições de relevância. Então, assim, não estou aqui massageando o ego do Bradesco, eu acho que ele ficou muito para trás frente aos outros bancos, principalmente em inovação. Quando a gente compara com os peers, a gente pensa ali, o principal peer do Bradesco em termos de grandeza de banco seria o Itaú, que se revolucionou assim estrondosamente nos últimos 5, 6 anos, instala o Ion, reformula toda ali a política de atendimento para o varejo. Então, assim, ficou para trás. De fato, qualquer pessoa que disser isso tem absoluta razão. O ROI do banco está metade um do outro, né? Então, o Itaú Banco do Brasil está mais que o dobro de ROI em relação ao Bradesco, mas eu acredito, como eu já tinha dito ali há 3 meses atrás, que o Bradesco ele é um banco que fatura male 4,2 bi por trimestre de lucro líquido, é um banco que tem mais de 100 bilhões de market cap, ele não é um banco que vai quebrar. Então, assim, às vezes eu vejo uma coisa... Se quebrar, vai dar um problema. É aquilo, né? Muita coisa vai ter quebrado antes dele. E não é, isso não é meu único argumento para justificar um aporte no banco. E quando você pega esse nível de preços, nessa faixa de R$12, que é onde está chegando o Bradesco agora, as preferenciais, alguma coisa perto disso, e você compara com o lucro que ele gerou em 2023, só recortando 2023 para não fazer o 12 meses. Você já tem ali pelo menos 9% de yield. Se você pegar só o recorte de 12 meses, já passou a distribuição de dividendos do Itaú. Mesmo com o Itaú tendo o dobro de ROI, tendo um lucro que é o dobro do lucro do Bradesco no trimestre, você tem mais dividendo. Então é aquilo que eu acho que eu já consegui falar sobre isso com você em outras oportunidades aqui na Genial. Uma empresa, ela não basta ser uma boa empresa quando nós estamos falando do investidor pessoa física, ela também tem que ser um bom investimento. E o bom investimento, ele depende, sim, da qualidade da empresa, mas principalmente do momento em que você está comprando, ou seja, o preço, né? Então, por melhor que seja a empresa, se ela não está comprada no melhor preço, você não vai ter um bom investimento na sua carteira. O retorno que você vai ter enquanto acionista não vai ser tão vantajoso quanto outras. Agora, se você me perguntar, você pretende manter o Bradesco na sua carteira se ele bater R$20 na ação? Aí a gente vai ter que fazer um outro podcast para eu poder te dizer se eu fiquei com ele ou vender. Quando ou se chegar a 20. Quando ou se chegar, exato. Mas se a gente pensar que pré-pandemia ele já estava nesses patamares e pensando ali num cenário, né, eu acho que eu acabo sendo um pouco nostálgico nesse quesito, mas pensando que, nesse mesmo ano, pré-pandemia, a distribuição de dividendos do Bradesco foi de R$2, a empresa está R$12. Qualquer mínimo cenário de recuperação em relação ao Bradesco, aliado a uma recuperação do internacional, ou seja, queda na taxa básica de juros dos Estados Unidos, em necessidade do investidor estrangeiro de colocar um pouco de capital em mais em riscos dissipados ali geograficamente em outros mercados, com um governo minimamente melhor, o Bradesco não tem por que não estar voltando. Não tá voltando, nossa, ficou feio isso, a não voltar para patamares maiores do que estão, isso eu te garanto. Não vamos muito longe. Em janeiro desse ano, o Bradesco estava cotado a R$16. Nós estamos falando de uma empresa que em 6 meses foi de 16 para 12. Né? Então, o upside, minimamente recuperando para janeiro desse ano, é de mais de 30%. Né? Assim, fácil em termos de ganho de capital. Uma empresa que está te pagando 9% de dividend yield. Então, eu acho que quando eu escolho o Bradesco e quando eu vocalizo isso publicamente, tem uma relação muito maior com o fato de que ele se torna um bom custo-benefício do que só a melhor escolha, o melhor banco em termos de seleção de ativos, tá? Então é puramente custo-benefício. E como você já bem sabe, eu gosto de pechincha. Então, foi um bom argumento mesmo. Faz total sentido isso que você tá falando. Concordo. Eu não tenho Bradesco, tá? Eu concordo mesmo assim. Sempre tem a oportunidade de comprar um pouquinho. É que eu tenho o Banco do Brasil. E por que não ter as duas? Em várias das nossas carteiras lá na Menegon, a gente acaba trazendo o Bradesco como uma alternativa ao Banco do Brasil. Afinal, são estruturas de bancos diferentes. Um está falando ali do recordista de lucro do país em termos bancários. O outro é uma opção de um banco mais voltado para o varejo, um banco mais voltado para um outro perfil de carteira, que pode trazer também um outro perfil de resultado. Uma coisa que hoje mais cedo eu estava conversando com o Antônio e com o Gabriel, meus analistas, é sobre a carteira, o portfólio de seguros do Bradesco, que é fantástico, né? Inclusive, e que carrega boa parte do banco. E sempre carrega, porque ele tem ali uma expressividade bem grande dentro, né, da composição do resultado do banco. Então veja que assim, no banco não está de todo ruim, né? Mas o mercado não está precificando isso.
E aí, curtiu esse corte? Saiba que o podcast completo está disponível lá no canal da Genial Investimentos. Você pode usar inclusive o link que está aqui na descrição. Um abraço.